A cidade viveu momentos de euforia no meio do século. Lavras conseguia conquistas importantes e o clima entre os moradores era tranquilo, traduzido pelo vai e vem do bonde. Mas toda essa tranquilidade, aqui retratada em preto e branco, poderia esconder nos porões da política local uma tendência a colorir essas imagens de vermelho, com a intenção de colocar em prática ideias simbolizadas pela foice e o martelo. Lavras é considerada um berço de políticos importantes do nosso país. Para se ter uma ideia, aqui nasceram o ministro de Estado Castelo Branco e o governador de Minas Gerais, Francisco Salles, e muitos outros que ocuparam ou estão ocupando cargos de confiança do governo federal. Mas o que ninguém podia imaginar é que Lavras, a pacata cidade do interior de Minas Gerais do início do século, fosse também considerada o berço do comunismo do país. Informações só agora divulgadas dão conta de que o regime militar investigava as atividades de militantes na nossa cidade, liderados por Getúlio Vargas e até mesmo pelo líder revolucionário Luiz Carlos Prestes. Lavras foi citada pela revista Veja, numa reportagem de 2 páginas, como o centro da Revolução Vermelha no país. Segundo a revista, aqui estariam 100 ativistas que, sob a orientação de Getúlio Vargas e Luiz Carlos Prestes, imaginavam fazer crescer o grupo pelo país e impor suas ideias visando chegar ao poder. Eduardo Sicarelli é um historiador nato. Tem a maior coleção de poemas originais de Carlos Drummond. Traz consigo cartas de Juscelino Kubitschek, que haviam sido jogadas fora pela prefeitura, onde mostravam a forte ligação da cidade com o poder. Mas garante que denúncias sim aconteceram, mas não eram verdadeiras. Na época do Estado Novo, muita gente aqui foi denunciado. Muita gente. Então, com o fim do Estado Novo, surgiram aí, no caso, as vinganças. Então, começa um festival de denúncias. Mas isso nunca existiu. É porque o Getúlio, na época, tinha uma ligação muito forte com Lavras, com os trabalhistas da Estrada de Ferro. E nós tínhamos aqui políticos como o Castelo Branco, como o Carlos Luz e tantos outros. Hugo de Oliveira é jornalista e advogado. Diz que, na época, era simpatizante de Getúlio Vargas e testemunha da caça à liberdade por parte dos militares. Disse que alguns lavrenses, com o mesmo ideal, haviam sido delatados, nascendo aí a possibilidade da desconfiança por parte dos militares. Segundo Hugo, tudo não passou de engano. Mas lá mesmo, no estado de São Paulo, eu era um dos contestadores, porque nunca me conformei com esse estado de coisas, mesmo porque a minha origem é getulista. Eu nasci, fui criado sob o regime de Getúlio Vargas e, portanto, tinha fundadas razões para não conformar de forma nenhuma com o governo militar que se implantava. O que existia aqui em Lavras era aquele pessoal remanescente do PSD, Partido Social Democrático, do Partido Trabalhista Brasileiro, essas pessoas que se alinhavam ao governo Juscelino Kubitschek. E houve aí realmente um padre, na época houve comerciante, que, dizendo-se a serviço da redenção do país, andaram, como se dizia na época, dedurando pessoas do nosso mundo político, do nosso mundo social, indiciando-os como possíveis subversivos. Na realidade, não eram subversivos coisa nenhuma. Eram pessoas inconformadas com aquela reviravolta no regime político desse país e que simplesmente desejavam a normalidade democrática. Herculano Pinto, também jornalista e radialista, foi na época preso e torturado pelo regime. Tentaram cessar dele os pensamentos julgados como de um comunista, mas hoje liberta pela voz mansa os ideais que na década de 60 eram compartilhados, sem referência nenhuma ao comunismo, apenas na busca por um país melhor. Na verdade, isso foi apenas um pretexto, em que se notabilizou aquela figura tão jocosa e que nós temos por ela um desprezo muito grande do dedo duro. Se o vizinho não gostava do vizinho da esquerda ou da direita, então foi a época mais aprazada, mais própria
para que se denunciasse, né? Tirasse assim um pouco de desaforo, uma coisa pessoal, uma coisa... Comunismo mesmo aqui no Brasil, na verdade, nunca houve, né? Na sua expressão. E ele ficou tão desmoralizado que acabou desaparecendo até na sua pátria mãe, né? Que é a Rússia, não se fala mais em comunismo. Suspenderam-se os direitos, a liberdade do povo, nós sofremos consequências. Eu fui preso com mais alguns amigos aqui de Lavras, sob o pretexto que nós fazíamos parte de um movimento comunista. Mas absolutamente. O que nós pregávamos naquela época é o que o governo está tentando fazer. Aliás, com atraso de muitos anos. Se naquela época tivessem ouvido a nossa pregação na praça, né? Não a nossa, muito pequenininha, mas dos grandes líderes da época, nós não estávamos convivendo, meu caro Silva Júnior, com esse espetáculo tão triste, né? De sem terra enfrentando a polícia e vice-versa, fazendo vítimas, né? Uma coisa que, sem dúvida nenhuma, transfere para a história do Brasil páginas muito tristes, né? Negras. O que nós pregávamos era exatamente uma reforma agrária justa para o aproveitamento das terras improdutivas desse país, né? Eu fui preso no aeroporto da Pampulha, né? Quando voltava do Rio de Janeiro, já em pleno movimento, né? Saímos do Rio de Janeiro para nos proteger, é claro, né? E quando chegamos na Pampulha, fomos presos e levados para São Paulo. Boa parte da nossa história foi escrita em mesa por pessoas que frequentaram cadeiras como esta. Se alguma parte foi esquecida, não foi escrita, isso, no presente, já não importa. Importa que o nosso passado estará para sempre guardado, e guardado na busca por dias melhores no nosso futuro.